Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo Neco, o primeiro ídolo. (1925) O Tetra Perdido. A conquista do tricampeonato de 1922, 23 e 24 é largamente comemorada pelos corintianos com festas, bailes, medalhas e muitas homenagens a Neco, que defendia a agremiação desde a sua fundação. Além do campeonato, o clube fica definitivamente com a posse da Taça Cidade de São Paulo, ganhando posição de vanguarda no futebol paulista. Neco, aguerrido jogador do Corinthians, fundador do clube, consagrado no time e nas seleções brasileiras e paulistas, é o veterano líder da equipe. Reconhecido pelos adversários como jogador difícil de ser vencido, Neco caminha para os seus 30 anos apresentando problemas físicos próprios de um jogador em período amador do futebol. Trabalha durante toda a semana como pintor ou em serviços de marcenaria, ou ainda como empregado do comércio, dedicando-se ao futebol apenas em finais de semana e nos dias em que não há muito trabalho. Neco encarna o espírito de dedicação e luta que caracteriza seu clube, sempre enfrentando dificuldades financeiras. Em agosto, Neco casa-se com Adalgisa Guganes, professora de bordado e irmã do jogador Bartô, com quem se defrontou várias vezes. O casal constitui uma típica família de classe média paulistana que surge com a transformação da cidade em grande polo comercial e industrial. Ainda entre as comemorações pelo tricampeonato, o Corinthians inaugura a temporada de 1925 com amistosos e viagens ao interior, desfrutando do enorme prestígio de que goza a equipe e, em especial, o jogador Neco, centro de homenagem e distinção por parte dos torcedores. No dia do aniversário da cidade, o Corinthians participa da inauguração do campo da Portuguesa, com capacidade para 800 pessoas, e vence o Brás Atlético por 4-0, com Neco marcando 2 dos gols alvinegros. Nos primeiros dias de março, o Corinthians vai a Catanduva e vence o Comercial por 5-0, e no mês consecutivo, a São Carlos, dessa vez sem a presença de Neco. Joga também contra o São Bento por 1-3. No caso, o Corinthians era visitante. E o Flamengo por 3-0 e 0-1. O Círio por 0-0. Vai a Americana disputar com o Rio Branco 2-1. E por fim, em dezembro, vence o Santos por 3-1. O Corinthians começa o Campeonato Paulista perdendo para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, com o Neco fazendo boa partida. Todavia, o alvinegro dá mostras de que não detém a mesma força dos campeonatos anteriores. No segundo jogo, o Corinthians recupera-se e goleia o Internacional por 4-0, sendo 2 gols de autoria de Neco. No terceiro jogo, o Corinthians vence a Portuguesa por 2-0. E Neco, veterano atacante, é o grande destaque da partida e demonstra ser a principal arma do Alvinegro na temporada, marcando um dos gols do seu time. Posteriormente, o Corinthians enfrenta seu tradicional adversário, o Palestra Itália, vencendo-o por 3-0 em pleno Parque Antártica, com grande atuação de Neco. Nos jogos seguintes, o Alvinegro goleia a Associação Atlética das Palmeiras por 4-1 e vence o São Bento com outra grande partida de Neco. O dianteiro corintiano volta a marcar na goleada contra o Círio por 4-2. O Alvinegro continua sua boa campanha e vence no final de junho o Germânia por 1-0, colocando o time na luta direta pelo título de 1925. O certame paulista, suspenso para a disputa de seleções, recomeça em outubro, quando o Corinthians vence o Ipiranga por 2-0 e empata por 2-2 com o Alto Esporte Futebol Clube, equipe que sucedia ao Minas Gerais e ao Brás Atlético. O campeonato começa a mudar para o Corinthians no jogo seguinte, quando o Alvinegro perde para o Paulistano por 1-0, dificultando a luta pelo título, que seria conquistado por uma terceira equipe, o São Bento. O campeonato encerra-se de forma tumultuada e o Paulistano abandona a federação. O Corinthians fica em segundo lugar, sem conseguir o almejado tetracampeonato. No início do Campeonato de Seleções Estaduais de 1925, Neco não tem destacada participação, em razão de suas condições físicas, que o impedem de participar de alguns jogos.
A recuperação de suas contusões era cada vez mais lenta. Ainda assim, Neco por vezes insiste em jogar, mesmo sem apresentar bom preparo. Não participa do jogo inicial quando os paulistas vencem os paranaenses, mas atua contra os gaúchos, derrotados por 4-0, ocasião em que marca um dos gols, sendo um dos destaques da equipe. Na vitória contra a seleção do Pará, por 3-0, Neco volta a sobressair-se. No jogo final, os paulistas empatam com os cariocas, e Neco marca o gol de sua equipe e tem valorosíssima atuação, sendo elogiado pelas crônicas paulista e carioca. Os cariocas vencem a partida de desempate por 3-2, e Neco envolve-se em episódio que se tornaria famoso, com o jogador Carlos Nascimento. Agredido com um chute nas costas, Neco volta-se contra o carioca, desferindo-lhe alguns sopapos. E o público afirma que mais uma vez Neco teria se utilizado de uma cinta na revanche, o que parece ser pouco provável. O selecionado brasileiro inicia a preparação para a disputa do Sul-Americano e Neco participa dos treinos, inclusive em jogo contra o Corinthians, mas recusa-se a acompanhar a seleção brasileira para o Sul sem sua família. Casado, jogador veterano consagrado, Neco afasta-se da esquadra nacional para não se apartar da família. O ano de 1925 termina e Neco deixa definitivamente a seleção brasileira, sem conquistar qualquer título, quer pelo Corinthians, quer pelo selecionado paulista. Era jogador experiente, respeitado por todos, mas em fase de declínio no que concerne a sua vitoriosa carreira esportiva. 1925, atuação de Neco, jogos, gols e títulos. Jogos pelo Corinthians, 19. Gols pelo Corinthians, 10. Jogos pela Seleção Paulista, Scratch da PA, 6. Gols pela PA, 2. Jogo selecionado da CBD, 1. Títulos pela Seleção Paulista, vice-campeão brasileiro. Pelo Corinthians, vice-campeão paulista. Taça Joalheria Castro, 25 de 1 de 1925. Equipe base do Corinthians: Colombo, Granada, Eudébio, Rafael, Rueda e Gelindo. Aparício, Neco, Gambarota, Napoli e Rodrigues. Artilheiro Gambarota com 7 gols. Bom, eu não vou conseguir puxar aqui agora qual foi o time, mas teve um time que ele deixa o campeonato pela metade. E se o Corinthians tivesse se ele tivesse solicitado junto à federação que os pontos que foram conquistados ou perdidos, eu não vou lembrar agora, contra esse time que deixou o campeonato, o Corinthians teria mais pontos que o paulistano. E aí ele teria sido tetra, mas teria sido tetra nos tribunais. E o Corinthians nunca precisou recorrer a isso. Nunca precisou pedir reconhecimento de título para a federação. O Corinthians nunca se deu esses papéis. Então, eu achei que isso ia estar especificado aqui, mas não está. E eu não vou conseguir ver agora qual foi o time. Mas enfim, teve um time que deixou o campeonato e se o Corinthians tivesse ido aos tribunais, ele teria sido tetra com asterisco. Mas o Corinthians nunca precisou disso e não foi dessa vez. O que o torna ainda maior e mais íntegro do que muita gente sabe ou conhece. Tem uma interessante aqui. Uma palestra com Neco. Ontem à tarde descíamos a rua 15 de novembro quando divisamos Manuel Nunes, Neco, à porta de sua casa comercial. Entretivemos com ele ligeira palestra. Já se vê sobre a momentosa questão do nosso fracasso futebolístico no Rio. Plateia: caríssimo, como vai a cabeça? Neco: a cabeça, como já o amigo calcula, mas as costas é que não pode imaginar como as tenho. Plateia: fica surpresa. E Neco: pois ainda até agora possuo a marca do Lancha Nascimento. Esse jogador carioca me pregou o pé com tanta força que até se pensou em tirar fotografia da patada. Plateia: mas dizem que foi você que o provocou? Neco: é mentira. Eu conto como se passaram as coisas. De fato, eu lhe dei uma marretada, mas legítima.
E ele pouco depois, às ocultas, me pregou o pé nas costas que quase me escangalhou para sempre. Nisso, Amilcar, indignado com a brutalidade daquele jogador, perseguiu-o, e ele ficou com tanto medo que fugiu para o meio de seus torcedores. Plateia fica surpresa novamente. E o Neco, é verdade. É matéria de A Plateia, 23 de 9 de 1925.